Essas unhas, mas ele tá buscando ali evoluir. Olá, YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, começando oficialmente a minha semana de revisões, porque quarta-feira que vem as minhas aulas do cursinho voltam. E eu resolvi gravar pra vocês como vai ser essa minha semana de revisões. Vou gravar os vlogs durante alguns dias selecionados. E primeira coisa, perceberam? Coloquei uma argolinha, gente, tirei o meu brilhinho, troquei, né, o piercing. Eu fiz, gente, eu aprendi a mexer no Excel, fiz uma planilha, vou ligar aqui e vou mostrar pra vocês. Eu aprendi a fazer uma planilha pra poder organizar tudo que eu vou fazer nessa minha semana de revisões. Acho que o meu erro, talvez, foi ter colocado essa semana de revisões pra começar na segunda. Porque o certo mesmo é ela começar hoje, porque vai faltar uma semana certinho pras aulas. Mas eu já tô estudando desde segunda-feira. Resolvi hoje gravar um vlog pra vocês, né, um estúdio vlog, porque eu tava com saudade de gravar. Segunda-feira eu tirei o dia pra organizar isso. E na terça, que foi ontem, eu comecei as minhas revisões. Eu fiz durante 3 horas, eu estudei só 3 horas mesmo, porque eu tô começando a pegar o pique de novo, né? Eu estava descansando, estava de férias, aproveitando as minhas férias. Como eu postei aí o vídeo, tava saindo bastante, né? Mas ontem eu fiz revisão de física, né? De cinemática e vetores. E fiz também revisão de sistemas de equações em matemática. Dá pra pegar o gancho de alguns conteúdos que eu não consegui ver ontem, terça-feira, porque eu tive que me organizar durante a tarde, eu não consegui estudar de manhã porque eu tive compromisso, eu tive que fazer um exame. Então, hoje a gente vai estudar esses conteúdos da quarta e eu vou selecionar também os conteúdos da terça que eu quero ver hoje. Gente, uma coisa que eu tô fazendo também, que eu fiz ontem, eu fiz segunda-feira, tá sendo muito bom, e que eu quero manter, é que eu tô fazendo redação todos os dias. Eu pretendo fazer redação todos os dias durante esses próximos meses. Ai, mas é cansativo. Gente, o dia que eu realmente estiver extremamente cansada, eu não vou fazer. Mas a meta é colocar a redação como prioridade para todos os dias. E sábado é o dia que eu vou fazer as correções dessas redações. Então, uma redação que teve uma nota que não ficou boa, eu vou reescrever. Sim, loucura demais, monas, mas eu sou assim mesmo, né? Meio louca de estudos. A louca dos estudos. Então é isso, gente. Ontem eu fiz, segunda eu fiz, hoje eu vou fazer. Gente, como uma boa formiguinha que eu sou, eu estou aqui com a minha receita de bolo, que tem no destaque do meu Instagram, se vocês quiserem. E eu tô fazendo bolo de chocolate. E não é achocolatado, é com cacau 50%. Gente, que lindo! Vai pro forno agora. Olha só quem tá pronto e que ficou muito lindo e bem gordinho, gente. Ai, cascudinho, que delícia. Porque eu tomei café e eu ainda tô aqui com a minha apostila e aqui no computador resolvendo exercícios de biologia. E tá sendo muito legal, eu tô fazendo muitas revisões sobre evolução, especiação, sobre teorias da origem da vida, evolução química de Oparin e Miller, esses experimentos. Esse experimento aqui, ó, também, depois eu mostro pra vocês. Eu já tinha feito resumo, já vi isso, né, esse ano, mas aí eu tô fazendo as minhas revisões. E eu já fiz no total 15 exercícios, mas eu pretendo fazer mais, eu acho que eu vou fazer pelo menos uns 30, porque como não é dissertativo, que nem em química eu fiz menos, né? Em química eu fiz 6 exercícios, porque é dissertativo, geralmente com A, B e C, sabe? Então leva um tempo. Esse daqui tá indo mais rápido, porque é só assinalar
E tem aqui também alguns que eu tô fazendo que são dissertativos. Basicamente, o que eu pude perceber, que foi aparecendo até então, é muito sobre isolamento geográfico, especiação simpátrica e alopátrica, né? Hipóteses, né? Evolução química. Aqui tá falando bastante também sobre os filos e sobre, tipo, se eles têm ancestral em comum, as divergências, né? Órgão análogo e homólogo, enfim. Isso é basicamente, quando você fala sobre esses dois conteúdos, evolução e especiação, o que cai é isso. Só que tem muitos termos aqui que eu tô tendo que tá sendo bom fazer, porque eu não lembrava e é bom pra revisar, que é teoria endossimbiótica, e indivíduos coacervados. Eu não lembrava o que significava coacervado. As teorias de biogênese, que refutou a teoria da abiogênese, né? Existe esse termo, coacervado, que eram os primeiros indivíduos. Eles basicamente eram um grupo enorme de macromoléculas, né, de moléculas ali orgânicas, que não era necessariamente um ser vivo, mas também não era algo não vivo. E é o que basicamente foi evoluindo até ser a gente. Bom dia! Gente, acabei de acordar. Acho que dá pra ver. Antes da gente conversar, vamos dar uma, né, melhoradinha nesse rosto. Eu e meu cabelo leão. A gente acordou assim, meu cabelo, leãozinho. Eu lavei ele ontem. E os meus cachos, não sei o que aconteceu, mas enfim. Hoje eu tenho uma cirurgia, eu vou tirar o meu siso, tirar esses dois, porque esses outros dois eu já não tenho mais. E eu acordei, me permite acordar um pouco mais tarde hoje pra conseguir descansar. Ontem eu tava bem cansada. E eu queria, inclusive, falar pra vocês uma coisa. Ontem eu fiz sim a redação, tá? Não é migué, eu fiz a redação mesmo, ela tá aqui, ó. Tá? Depois eu vou mostrar melhor pra vocês. A redação foi sobre a violência nas escolas, né? É um tema que eu tinha falado no vídeo que eu gravei, que poderia cair um monte de violência com crianças, sabe? Violências entre as crianças, não só professor e aluno, mas entre alunos também pode ser que caia. Só não corrigi ainda, então não sei a nota dela, mas eu não vou corrigir agora. Agora eu vou começar a estudar aqui uma matéria, eu acho que eu vou pra humanas. Provavelmente filosofia e sociologia, vou fazer alguns exercícios. Depois eu vou almoçar e à tarde eu tenho essa cirurgia. E aí tô um pouco ansiosa e eu não quero ficar parada sem fazer nada, pensando. Então vamos estudar. Gente, desculpa pela minha voz, tô parecendo que eu tô tomando bomba, né? Mas não tô não. Porque eu acabei de acordar mesmo. Mas eu queria falar um negócio. Agora eu vou fazer exercício de sociologia e ai, vocês sabem, né? Eu sou a louca da sociologia, da filosofia, das humanas, no geral. Ai, eu gosto demais de estudar humanas. E eu coloquei hoje no meu cronograma, né, pra fazer isso. Na verdade, era pra eu ter feito ontem, só que, como eu falei, eu não tô pegando todas as matérias que eu tô colocando no cronograma, eu tô selecionando. Então, ontem eu fiz química, biologia e redação. Hoje a gente vai ver agora, na manhã, sociologia e filosofia. E à noite eu também vou fazer uma redação, que nem eu falei, é meu projeto de fazer redação todos os dias dessa semana. Se Deus permitir, né? Mas vamos lá. E eu não sei se vocês sabem, mas agora, antes, não que não tinha, mas era meio indireto, sabe? Mas agora a FUVEST colocou sociologia, a FUVEST agora colocou sociologia e filosofia como grade mesmo, então assim, conteúdo mesmo. Antes tinha uma questão ou outra que falava sobre isso, porque pegava gancho com história, e meio que você não conseguia identificar. Dava pra saber que era tipo uma filosofia e sociologia, mas não era nada direto. Agora eles vão pegar e colocar como grade mesmo. E acho que, se eu não me engano, meu professor falou que esse vai ser o primeiro ano que eles estão fazendo isso. Acabei de confirmar, é isso aí mesmo, Brasil. A partir desse ano de 2025, a FUVEST tem oficialmente sociologia e filosofia na grade. Só que o que acontece? Meu professor me explicou, caso você que está me assistindo vá prestar pra USP, né? Geralmente o primeiro ano que eles colocam um conteúdo, que eles mudam a grade, geralmente nesse ano, esse conteúdo é mais fácil, mais soft. Não que a gente tenha que esperar que a FUVEST seja fácil, porque a FUVEST nunca foi e nunca será fácil. Mas, como é o primeiro ano que vai cair filosofia e sociologia, eu acho que eles vão colocar temas mais de praxe ali, que geralmente todo mundo sabe responder.
uns temas não tão pesados, assim, porque vai ser a primeira vez que eles estão colocando. E meus professores que estão acostumados com o estilo de prova, quando muda, né, eles já alertaram. Pode ser que seja mais tranquilo de fazer, mas bora fazer uma pilha de exercícios. Eu tô surtando. Não tá dando pra ver, mas eu tô surtando. Gente, meu Deus. Peçam quando vocês estiverem com muita dúvida querendo revisar conteúdo. Nunca revisa conteúdo estudando de novo, tá? Não adianta. Faça exercícios pra você ver o que você lembra. Eu tô surtando, tá? E eu vou colocar aqui pra gravar pra vocês enquanto eu tô discutindo aqui comigo mesma. Gente, meu Deus do céu. Eu tô vendo exercícios sobre Durkheim, Weber e Marx. Acho que eu nunca fiz uma lista de sociologia tão legal quanto essa. O tanto de coisa que eu revisei. E olha, gente, 10 exercícios. 10 exercícios, assim, de A a E, né? De alternativa. Da FUVEST, da Unicamp, do Enem. E tinha aqui também da UERJ e da URGS. Tinha da UFO, UFPR. Vou deixar a câmera aqui mesmo, porque eu queria conversar enquanto eu vou lendo aqui. Cara, eu revisei tanta coisa, mas assim, tanta coisa. Por exemplo, quando a gente estuda essa tríade da sociologia, vou pegar aqui pra vocês. Quando eu postava os vídeos, eu ainda não tinha um canal. Ainda não tinha canal. Eu tenho pouquinho tempo que eu criei o canal. Eu fui ver que tem assim, tipo, 3 meses, né, que a gente tem de canal. Cara, quando eu estudei, deixa eu ver. Ai, tá certo. Ai, que delícia. É tão gostoso acertar. Meu Deus. Gente, ó. Quando você estuda sociologia, meu livro de sociologia do cursinho. Esse é um livro único. Então, tudo que vai cair no ano tá aqui. Tudo que eu preciso saber, os exercícios, sabe? Durkheim. Então, aqui dentro de Durkheim, que tava caindo nessas questões, a gente tem o fato social, solidariedade mecânica e orgânica. Tá certo? Orgânica, interdependentes. Ai, eu acertei! Fazia tanto tempo que eu não revisava Durkheim, Weber e Marx. Questões sociais, anomia. Então, vamos falar sobre Durkheim. O que Durkheim que geralmente cai em prova, que eu já percebi que cai muito no Enem, quando perguntam sobre Durkheim? Fato social. Se você vai estudar Emile Durkheim e não sabe sobre o fato social, estude. O que Durkheim caracteriza como o fato social? A gente tem que tratar, dentro da sociedade, as coisas como fatos, não colocando embasamento político, religioso e opinião sua. Às vezes opinião assim pessoal mesmo, tipo, eu acho que não, você não acha nada. Quem é você para achar alguma coisa? A gente tem que tratar como fato social, entendeu? Que nem o suicídio, né? Durkheim fala, tratem isso como um fato social. Para de especular se fulano vai para tal lugar, se ele vai pro céu, se ele vai pro inferno. Se é por causa de religião. Porque ele fez isso porque não tem Deus. Não. Trate como um fato social, reconheça que existe e cuide dessas pessoas. Você não tem que tratar, por exemplo, como algo ligado ao indivíduo, é algo ligado à sociedade. Por quê que leva as pessoas a fazerem isso? O que tá errado dentro da nossa sociedade que leva alguém a fazer isso, né? Não é individual, é algo coletivo e social. Dentro da questão do fato social, o que Durkheim fala?
Como não envolve só o indivíduo, envolve a sociedade que ele está inserido em si, a gente tem aqui um poder de coerção. O que é coagir alguém? Você induz. Tô induzindo você a fazer tal coisa, né? Eu tô coagindo você, coerção social. Esse é um outro tema extremamente ligado ao conceito do fato social estudado por Durkheim, né? Proposto por ele. Então, além de o fato social ser algo ligado à sociedade, né? Social, não se trata só do indivíduo sozinho, por exemplo, se acontece porque tem algo na nossa sociedade em si que tá errado, que faz as pessoas agirem assim. Essa questão aqui é da PUC. Basicamente, eu peço pro chat resumir as questões que ele pega pra não ter que ficar, tipo... Às vezes, geralmente, essas questões, elas sempre trazem textos, um texto sobre quem eles estão perguntando, depois eles fazem a pergunta sobre uma teoria dele. Toda vez que você for fazer exercício sobre sociologia, sobre filosofia, vão colocar um texto pra você, daquela pessoa que eles vão querer perguntar. O texto não vai ter nenhuma a ver com a pergunta, porque a pergunta não se trata do texto, se trata das ideias defendidas por aquele filósofo, por aquele sociólogo. Nossa, já tô tão acostumada, gente. Nossa, às vezes o texto serve pra nada. A única coisa que você precisa saber é o que aquele cara disse em vida, o que ele defendeu em vida. Ele é importante por quê, entendeu? Aí você responde a pergunta. 99,9% das questões de filosofia e sociologia são assim. Mas vamos lá, essa questão da PUC, ela fala, a sociedade pode ser comparada a... A resposta é um organismo vivo com funções interdependentes. Dentro dessa questão, tinha uma outra alternativa que falava assim, ó. Uma coletividade mecânica sem evolução. Ai, mecânica, e eu já lembrei na hora. Durkheim tem outros dois conceitos que ele apresenta, que é solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. O que é uma solidariedade mecânica? Nesse contexto, seriam sociedades em que os indivíduos eles são mais próximos, eles meio que compartilham, pensa no mecânico. O que é mecânico? Robotizado, programado. Essas sociedades são tão próximas que elas compartilham valores político, religioso, condutas e a moral, uma moral coletiva. Porque a mecânica é muito robotizada, né? Minha mãe me ensinou isso, eu vou ensinar pro meu filho vai ensinar pro meu neto, papapá, entendeu? É aí que entra a solidariedade orgânica, que é a mais importante. O que significa uma solidariedade orgânica? O que é orgânico? Orgânico é algo vivo. Mecânica é algo robotizado, programado, passado, né? De geração em geração. Orgânico é natural, é vivo, de cada um. Ou seja, dentro da sociedade, da solidariedade orgânica, as pessoas têm diferentes modos de pensar, elas têm interdependência, elas são extremamente complexas. É a nossa sociedade. Nossa sociedade, ela é orgânica, entendeu? A gente é tudo interdependente, não independente, interdependente. Precisamos um dos outros, entendeu? Eu preciso das pessoas que estão lá na rua vendendo nas lojas, por exemplo, porque eu tenho que comprar, assim como eles precisam de quem produz para poder vender, porque eles precisam trabalhar para poder ganhar dinheiro, entendeu? Dentro também aqui da solidariedade orgânica existe especializações, ou seja, eu sou a Estela, eu fiz faculdade tal, sou especializada em tal coisa, mas não necessariamente as pessoas que estão na minha volta fizeram a mesma coisa. Então, é como se fosse uma sociedade individualista. Cada um com a sua especialização. Cada um é bom em algo. Só que não é porque cada um faz uma coisa que a gente não precisa uns dos outros. Nós precisamos, entendeu? Por fim, o último termo que caiu aqui em uma questão, vou colocar pra vocês, é sobre o conceito de anomia, gente. Cara, que legal. Ó, para Durkheim, a anomia é... A resposta é essa daqui, ó. Situações em que as normas sociais enfraquecem e geram desintegração social. Anomia, nomia, norma, a, não. Toda vez que tiver uma palavra que tem o a na frente, 99,9% das vezes, significa não. Não tal coisa. Anomia, sem norma, entendeu? Então, uma sociedade anômica é uma sociedade que tem as normas fracas. Tipo, a galera não segue as leis, entendeu? Exato.
Perda de laço social, incapacidade de controlar o que a galera tá fazendo. Perda de laço social. A nossa sociedade hoje em dia, gente, é totalmente anômica. Isso, inclusive, é um puta de um repertório pra redação. Você falar a anomia de Emily Durkheim explica a nossa sociedade. Inclusive, eu também gosto bastante de, quando eu vou falar sobre, colocar em redações, né, sobre a sociedade, falar sobre as relações líquidas, que nem Bauman fala, né? Bauman falava sobre modernidade líquida, amor líquido. Isso entra muito também dentro dessa questão de laços fracos, que Durkheim fala na anomia. Quero falar um negócio aqui que caiu, eu achei muito legal, porque eu revisei, tipo, eu acertei a questão também, eu consegui acertar. Teve uma só que eu errei, porque eu confundi. Só uma que eu errei, o resto eu acertei, 10 questões, tá? Max Weber é muito importante, é muito legal também de citar Max Weber em redação. Tem 3 termos que ele estudou e abordou, que é sobre tipos de dominação. A nossa sociedade, ela possui tipos de dominação. A dominação carismática, a dominação tradicional e a dominação legal. Vamos colocar aqui que a dominação carismática seria: eu sigo você porque é como se fosse assim, eu gosto de seguir você, me sinto assim, obediente a você. Vou colocar aqui um exemplo, é uma figura de liderança. Tô seguindo você porque eu sinto verdade na sua fala, eu gosto do que você tá passando. Gente, isso aqui é tão legal. Tem um livro que chama, cadê? O livro que fala sobre a Guerra dos Canudos. É os Sertões. Eu posso estar falando errado, mas eu acredito muito que seja os Sertões de Euclides da Cunha, tá? Que fala sobre a Guerra de Canudos, que aborda a história do Antônio Conselheiro, sobre toda a guerra, sobre tentarem matar ele. Antônio Conselheiro é um dominador carismático. Getúlio Vargas é um dominador carismático, né? Praticamente ele é um populista. Existe também a dominação tradicional, que é como se a pessoa ela aceitasse a posição que ela tá. Ela tá naquela situação, ok. Pensa no feudalismo. O feudalismo é caracterizado por uma sociedade estamental. O que é estamental? Não sai do lugar. A pessoa nasce pobre, ela vai morrer pobre no feudalismo. Entendeu? Você nasceu um nobre, morre nobre. Não existe compra de títulos, que nem na Idade Moderna, que você pode comprar o seu título de nobre para viver ali pertinho do rei. O feudalismo não existia isso. E existe a dominação legal, que é leis, normas, regras precisam ser seguidas. Por exemplo, eu não posso dirigir com menos de 18 anos e sem uma carteira, né? Isso é uma dominação legal, eu sou obrigada a seguir a lei. A lei me domina. Última coisa que eu acho muito importante se estudar sobre Max Weber, que eu já comentei com vocês outra vez aqui, é sobre a obra dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que fala sobre a reforma protestante, extremamente importante no processo de evolução do capitalismo industrial, tá? Então, recomendo muito, eu estudei essa obra, eu adoro essa obra, eu vejo muita verdade em tudo que ele fala. Também já estudei, que nem eu tava estudando sobre isso também na linha de história que eu tô fazendo, né? Eu já passei desse tópico. Mas é isso, sobre Weber. E agora vamos para Marx. Basicamente, o que caiu sobre Karl Marx nas questões aqui foram os conceitos mais básicos, assim, de praxe, que sempre cai, que é materialismo histórico e dialético e luta de classes. Materialismo histórico e dialético, resumindo, bem resumido para vocês, a nossa sociedade, ela é lapidada e pautada pelas nossas relações econômicas de acordo com a classe social que nós nascemos. Uma pessoa que nasce pobre, proletariada, ela não vai ter a mesma vida de uma pessoa que nasce burguesa, numa classe da burguesia. Uma pessoa que é rica, né? A palavra rica no senso comum, na verdade, né? Porque rico mesmo é quem tem capital, né? A gente não pode achar que trabalhar só porque você tem um salário de 12 mil reais, você é rico, porque se você parar de trabalhar, você fica pobre. Então não, você não é burguês. Você é apenas uma classe média alta, entende? É isso que Marx falava. As pessoas têm muita confusão com isso. Outro termo que apareceu aqui também nas questões que eu tô fazendo
é sobre luta de classes. Ah, o que é luta de classes? Uma das primeiras, assim, teorias que Marx apresentou é sobre isso, né? A gente vive numa constante luta de classes. É sempre... Vamos colocar aqui termos comuns, tá? Pobre lutando contra o rico. Mas, na verdade, seria o burguês contra o proletário, né? O proletariado, a classe trabalhadora. A gente vai sempre viver numa luta de classes. Sempre. É isso que Marx falava. Então, a nossa sociedade, ela é pautada por uma luta econômica. Classes, né? Ligado sempre à economia. O último termo que costuma cair muito, também cai bastante sobre o fetichismo da mercadoria, mas esse termo que eu vou falar agora costuma cair mais, alienação do trabalho. O que significa ser alienado, alienação do trabalho? De acordo com o que Marx apresentou, abordou, é quando o trabalhador, ele acha que conforme... Isso, infelizmente, é muito triste, né? A nossa sociedade, ela é muito desse jeito. Pra quem não tem realmente o acesso a esse tipo de informação, acha que trabalhar a vida inteira vai fazer a pessoa sair da posição social que ela tá. E não vai, entendeu? Por isso que Karl Marx falava sobre isso. A alienação do trabalho é o trabalhador achar que por meio do trabalho, por meio de continuar estagnado na classe proletariada, ele vai mudar de posição social. Não vai. Você vai trabalhar a sua vida inteira, vai ganhar o mesmo salário, vai pagar o mesmo valor nas suas contas, e lembrando que todos os anos as coisas aumentam de preço, você não vai sair dessa estagnação da classe que você nasceu. E achar que quanto mais eu trabalho, mais eu tô tendo um alcance ali na vida de sucesso, é ilusão. Entendeu? Karl Marx falava isso. A alienação do trabalho, ela é um termo para iludir o trabalhador, para ele achar que conforme mais ele trabalhar, mais ele tá buscando ali evoluir, mas ele tá no mesmo lugar. Gente, já tirei o dente. Já, oi, mãe. Eu não consigo rir. Hello, cheguei em casa, gente. Tudo bem? Cheguei em casa. Eu não tô conseguindo abrir muito minha boca. Eu não tô sentindo esse lado do meu rosto inteiro aqui. Eu não tô sentindo. Não doeu, porque teve anestesia, né? Só que sangrou muito. E aí ele não quis tirar o de cima, eu só tirei o de baixo. Gente, tô com muita dor. Não tô conseguindo estudar. Então eu ficarei deitadinha. Bom dia! Sextou, gente. Ontem, como vocês viram, a gente estudou um pouquinho de biologia juntos, mas a minha dor no dente começou a ficar muito forte porque a anestesia tava passando. E aí eu comecei a sentir muita dor. Tive que tomar um dipirona de 1 grama, aquele dipirona bem forte. Um pouquinho de dor, é mais um incômodo mesmo por causa dos pontos, né? Mas em relação àquela dor que tava ontem, já não tá mais.
E eu fiz o que o médico falou, né? Eu não estudei porque eu realmente não tava conseguindo. Eu tentei dar uma descansada, eu consegui dormir também muito bem durante a noite. Agora já é outro dia e eu estou me sentindo um pouco mais segura pra ficar aqui estudando. Porque ontem eu tava com tanta dor que parecia que a minha pressão ia cair e eu ia desmaiar. Ontem, como eu fiquei sem relar muito nos estudos, né? Eu quis fazer outras coisas, então eu também aproveitei. Gente, ai que lindo! Fiz minhas unhas, vou mostrar pra vocês. Olha essas unhonas, elas estão crescendo demais, gente, coisa mais linda. Aí eu passei um esmalte rosa da Impala, que eu amo, e um brilho, porque o brilho deixa o esmalte durar mais, né? E as minhas unhas crescem bem saudáveis sem quebrar. Tá vendo? Tá enorme. Já vou abrir aqui a planilha, né, pra gente poder ver o que eu tinha programado pra hoje. Pegar as coisas principais. Só que, o que eu quero fazer? Ontem, durante os exercícios de protozoose que eu tava fazendo e doenças de protozoários, né, características de protozoários também, eu fiz bastante exercício, só que não tinha muitos discursivos, né, era mais diretão, objetivas, as alternativas. E eu anotei alguns pontos que eu fiquei com dúvida durante as questões e eu pretendo revisar hoje. Talvez eu veja uma aula, não sei, mas eu acho que eu vou deixar a biologia pra depois e vou pegar outra matéria agora. Gente, eu acabei de ver aqui no cronograma e eu tinha colocado, foi assim, eu combinei comigo mesma que quando chegasse o segundo semestre, eu ia começar a fazer as minhas revisões de arte. Por quê, Estela? Eu estudo no cursinho lá do Poliedro diurno, só que tem uma turma que é a turma da Integral, e eu tenho várias amigas da Integral, eu gosto bastante delas. Elas sempre assistem os vídeos aqui e uma diferença é que eles têm arte, a gente não tem. E aí eu tinha colocado na minha cabeça, no segundo semestre, vou fazer minhas revisões de arte voltadas pro Enem, né? Que é onde eu percebo que a arte tem uma certa relevância, mais no Enem. Por que é bom, quando a gente estuda humanas, a gente conseguir interligar conteúdo? Quando eu tô fazendo meu mapa, minha linha do tempo de história, eu já tô colocando as escolas literárias também que eu tô estudando ali. Ao passo que a gente vê história geral com os meus professores, que são o Tuque e o Leandro, a Elaine, que é minha professora de literatura, ela tá ali alinhada nas escolas literárias, sabe? De quando a gente tá falando também ali de história do Brasil, que eu tenho aula com o Gunther, também tá tudo ligado. Então eu tô colocando na minha linha do tempo as escolas literárias de acordo com o período da história que a gente tá estudando. Só que eu não estava colocando o contexto artístico da época, né? Então, como era a arte daquela época. E agora a gente vai ter que voltar, né? E o ponto inicial, assim como na história, é a arte pré-histórica. A Estela de hoje tá muito feliz pela Estela da vida inteira, não só assim do colegial, mas mais no colegial, né? Por não ter negligenciado arte como uma matéria, tá? Porque, gente, na minha sala tinha muita gente que tacava foda-se pra matéria de arte. E eu adorava minha professora de arte, tá? Ela era uma professora que explicava muito bem. Eu lembro muito bem, uma vez eu apresentei um trabalho que eu fiquei apaixonada por essa escola artística, que é o dadaísmo. Gente, eu não fazia ideia do que era dadaísmo antes de ter apresentado esse seminário, graças à minha professora Vanessa. E foi, assim, incrível ter pegado esse tema, porque o dadaísmo é muito legal, é uma arte de um contexto de guerra muito bom. Mas agora a gente vai voltar nas bases, né? Mas então, fica um conselho, tá? Não negligencie arte. Se você ainda tá aí no primeiro, segundo, às vezes até no terceiro colegial, leve a sério, tá? Porque cai no vestibular. Pode ser que não coloquem ali diretamente como, tá na grade. Mas cai em questões que você precisa saber, às vezes até pra conseguir relacionar com história e com literatura. Vamos estudar!
eu estava fazendo o meu almoço. Ai, gente, que delícia. Por causa do dente, eu tenho que comer coisas mais pastosas, né? O frango tá bem, assim, desmanchando. Eu fiz purê de batata e franguinho refogado na panela. Ai, que delícia. Gente, eu amo cozinhar. Não sei se já deu pra perceber. Eu gosto bastante de fazer doces, mas eu também gosto de cozinhar coisas salgadas. Eu fiz esse purê bem cremoso mesmo, ó. Ele tá bem assim, papinha, porque eu não posso comer coisa muito pedaçuda, né? Com muito pedaço da batata. Mas é isso, eu vou almoçar, depois a gente vai voltar a estudar. Pós-almoço, já comi, gente. E agora, diz a minha mãe que tá com vontade de comer bolo. Então eu vou fazer bolo pra ela. De cenoura. Que também tem a receita lá no meu Instagram, nos destaques lá dos stories do meu Instagram. Bolão lindo, indo pro forno. Coloquei granulado na massa. Bolo no forno, gente, que delícia. Vou esperar ficar pronto agora. E enquanto o cronômetro tá contando, né, 35 minutos, eu já vou colocar uma lista de exercícios aqui pra fazer. E férias é isso. Às vezes eu me sinto meio ocupada, porque eu fico tipo, nossa, era pra eu estar focada aqui, aí eu tive que parar pra almoçar num horário que eu almocei um horário errado, eu almocei tarde. E aí agora minha mãe queria bolo, mas eu tô de férias, gente, eu não vou deixar de fazer essas coisas, sabe? Vou fazer bolo sim, porque eu sei que quando eu estiver na semana de volta às aulas do cursinho, eu vou estar estudando lá à tarde, não vou poder ter esses momentos, sabe? Então tem que aproveitar sim, sem culpa. É só cumprir com pelo menos esses compromissos que eu me coloquei, né? Não vou estudar tudo que eu coloquei na planilha. Eu avisei vocês, ela era meio utópica, né? Essa planilha, mas eu vou fazer o que dá. Gente, agora essa vai ser a minha última matéria, né, do dia, que é a análise da obra Opúsculo Humanitário da Anísia Floresta, que vai cair na FUVEST. Esse PDF a nossa professora comprou pra gente, lá do cursinho, né, e aí pra podermos analisar as obras da FUVEST. Ele é bem completo, ó, tem 118 páginas, ele conta com análise completa e com questões tanto objetivas como discursivas. Gente, essa obra, na verdade, ele não é um livro convencional, com capítulos, né? São 62 artigos publicados em coletânea que formam o Opúsculo Humanitário. Coloquei o acento no lugar errado. Mas, enfim, é bem legal, ela fala muito sobre a defesa das mulheres, sobre as mulheres serem importantes para o desenvolvimento do país, ela fala muito sobre a questão dos escravizados, né? Esse livro é de 1853, gente, na época que o Brasil ainda era uma monarquia, para vocês terem noção de como isso é antigo. A FUVEST, esse ano, tá sendo muito criticada por ter colocado... Não também sido criticada por ter colocado só mulheres, né, escritoras mulheres, mas por ter pegado livros extremamente antigos. Inclusive, gente, muito difícil de achar até pra comprar, tá? Gente, já é domingo, o final de semana foi super corrido. Eu esqueci de finalizar o vlog, mas eu espero muito que vocês tenham gostado desses dias estudando comigo, tentando retornar à rotina. Agora, segunda-feira, eu vou voltar a acordar cedo de fato, porque quarta-feira voltam as minhas aulas. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Um beijo e até a próxima.